Minhas queridas, mais um ano nós estamos iniciando a nossa etapa do nosso congresso da Rede Rosa. E esse ano com tanta coisa linda, tanta coisa preciosa para nós apresentarmos para vocês. Vai ser dia 21 a 23 de outubro. Observe bem como esse mês, que nós nunca imaginávamos, que seria um mês tão linkado, né, da Rede Rosa com Outubro Rosa. Quando nós começamos a nossa rede, nunca imaginávamos que haveria uma campanha no Outubro Rosa. E de repente estamos aqui, e esse ano para nós é muito significativo, porque nós estamos querendo profundamente atingir o ponto principal do Outubro Rosa, que é exatamente trabalhar com mulheres e contra a doença que tem atingido as mulheres, especialmente o câncer de mama. Então estamos aqui diante do mês do Outubro Rosa, que é uma campanha mundial de combate ao câncer de mama. E a Rede Rosa esse ano vai ter muitas preletoras incríveis e o tema desse ano é Jesus cura a mulher. Nós vamos tratar no espírito, na alma e no corpo das mulheres. E para nós abrilhantarmos o nosso congresso, nós hoje na nossa live de pré-congresso, observem também como nós estamos ficando cada vez mais chiques, né? Estamos aqui com o nosso pré-congresso como live, gente, pelo amor de Deus, numa sala rosa, maravilhosa, e com duas das nossas preletoras, que para mim são pessoas incríveis, pessoas de Deus e que têm muito para nos informar, nos ensinar nesses dias de congresso. Estamos aqui com Rosiane Sobrinho, a minha querida nutricionista e tão conhecida na cidade. E também estamos aqui com a minha querida terapeuta, e ela trabalha especialmente com terapia, ozonioterapia, e a Cristiane Coutrinho, para mim, Cris, né? E nós vamos falar um pouco sobre esse momento tão importante para nós, tão especial para nós, que é exatamente tratar das prevenções do câncer para as mulheres. Sejam bem-vindas, minhas queridas, à nossa live, não somente como nossas preletoras, mas como nossas amigas que estão preocupadas com o bem-estar e com a saúde da mulher. Eu agradeço, é um prazer, uma honra imensamente estar falando de um tema tão importante. É um mês que todos nós nos voltamos a falar desse tema, que é o cuidado, né, e a prevenção da mulher, evitando o câncer de mama. Muito graciada pelo tema, pastora. Ai, que bênção. Obrigada, pastora, pelo convite. É um prazer realmente estar com vocês nessa missão de alcançar tantas vidas para que possam trabalhar em relação à prevenção do câncer de mama. Eu que agradeço. Desde já, para mim, é uma honra muito grande. Vamos conversar sobre esse tema, né? Tão sério para nós. A gente, na verdade, as mulheres, elas não têm ideia de como é sério, e eu quero poder ter a oportunidade de falar com vocês durante o congresso sobre uma experiência pessoal que eu estou tendo. E as mulheres maranhenses, as brasileiras em geral, elas têm dificuldade de se prevenir, né? Eu estava assistindo um pouco de Jordan Peterson, um dos caras que eu estou estudando ultimamente, sobre as 12 regras da vida. As 12 regras da vida. E uma delas é o autocuidado. Como o ser humano tem dificuldade de se cuidar, de se amar. Às vezes ele ama muito o outro, né? E se entrega demais ao outro. E a mulher nem se fala, né? A gente cuida de todo mundo e às vezes esquece de nós. E é exatamente esse ponto que o câncer pode pegar. Então, como a gente deve se prevenir do câncer? No caso do câncer de mama, que é o mais... Hoje a gente vê dados, né, justamente mostrando isso. A mulher, ela se tornou hoje, né, uma empreendedora. A mulher sai de casa, né? Hoje ela é mãe, ela é esposa e ela é empreendedora. E muitas das vezes ela esquece do seu autocuidado, né? Hoje ela não se previne, muitas das vezes, nesse autocuidado a si próprio. Esquecendo que a base é ela, né? Ela é a sustentação da casa. E a alimentação, né? Falando da minha parte como nutricionista, a gente trabalha há muito tempo falando desse tema. O planejamento familiar é muito importante.
essa mulher ela tem que evitar trazer alimentos prontos, ela tem que voltar àquele período que ela tinha um tempo para cozinhar para os filhos, cozinhar para o esposo, trazer esses alimentos mais natural possível, né? Voltar a essa ambientação familiar que está tão distante hoje, né? Por quê? Porque hoje ela está buscando muito o mercado de trabalho e esquecendo da parte e da base que é a família. Então, a alimentação é a parte importantíssima da casa, que ela tem que se voltar a esse planejamento. Como planejar trazer saúde? Porque a alimentação ela é o primeiro ponto de trazer saúde para dentro de casa. Uau, muito né? interessante. E ao supermercado tem que ir com planejamento. E a literatura hoje mostra que 70% das pessoas elas não se planejam ao ir ao supermercado. Vai colocando tudo dentro do carrinho, né? As pessoas sem pressa, né? com a pressa muitas das vezes, para fazer aquele supermercado, não planeja e leva tudo que é indesejável para dentro da sua casa. Muitas das vezes não tem esse planejamento com os filhos, com o marido. E essa enfermidade, às vezes, a gente abre a porta e deixa ela entrar, por falta desse autocuidado. Um dia eu assisti uma palestra tua aqui, na Eclésia, e eu guardei para mim. Hoje eu faço isso como se uma regra, né? Ir ao supermercado, muitas pessoas que fazem o supermercado da família são as mulheres, né? Talvez até na nossa cultura, não sei se em outra cultura é assim, mas eu percebi que eu posso coordenar esses alimentos, já que eu vou ao supermercado mais que o meu marido, né? Então, basicamente, eu escolho os alimentos que a minha família vai comer, né? Então, meu filho, ele ainda está dentro de casa comigo, com meu marido, ele gosta de me pedir, compra tal coisa. Hoje não, ele trabalha nessa área de né, low carb, essa galera que trabalha mais com alta saúde, com alta né? saúde. Performance. Então, realmente, ele basicamente não pede bobagem. Mas eu me lembro, quando ele era garoto, que ele falava, olha, compra tal coisa, tal coisa. E como fica nas nossas mãos essa definição de comprar ou não, né? E como tu falou, como a mulher tem essa atuação decisiva para abrir a porta da saúde familiar através dos alimentos, né? É inacreditável. Na tua área, por exemplo, profissional de saúde, o que seria a prevenção, Cris? Pastor, eu só gostaria de enfatizar para as amadas que estão nos assistindo, e amados também. O câncer de mama também atinge aos homens. Uma pequena porcentagem, mas é importante saber. Isso. Então, lembrar as queridas amadas que a prevenção é diferente de, por exemplo, exames como a mamografia. Muita mídia fala, né, vamos fazer a prevenção. Quando você detecta o câncer de mama através de um exame como esse, a mamografia ou a ultrassonografia, é porque o câncer já está instalado. E o que nós estamos falando aqui, a doutora Rosiane enfatizou muito, é a prevenção, que é o grande tema do nosso congresso, prevenção de câncer de mama. Então, há que se trabalhar muito essa terapia para que o paciente não adoeça de câncer de mama. Essa é a ideia. Só que culturalmente, como a pastora falou, não faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, esse autocuidado. Nós todos vivemos hoje numa geração 3 minutos, tudo tem que ser pronto em 3 minutos, o alimento tem que estar quase pronto dentro da embalagem, o que é totalmente errado. A gente tem que fazer o planejamento, como a doutora falou. Então, isso é o nosso remédio. Tem uma frase muito antiga que o nosso remédio seja o nosso alimento. Então, antes de tudo, uma alimentação adequada, não beber, não ingerir álcool, né? Isso é fundamental, não fumar, praticar atividade física regular. O que seria uma atividade física regular? 30 minutos todos os dias, né? Você fazer as suas atividades rotineiramente não pode ser encarado como uma atividade física de fato, que as pessoas confundem muito. Mas doutor, eu trabalho muito, eu me desloco muito no meu trabalho. Isso não é considerado uma atividade física. Meditação terapêutica, isso é uma coisa super importante. Eu acredito, ontem, por exemplo, né, um passado bem recente, a gente falava muito da atividade física. Eu acredito que no futuro bem próximo, a meditação vai estar incorporada como uma das práticas mais importantes na questão da prevenção, não só do câncer, mas de outras doenças, à medida que essa prática ela traz a harmonia de volta diante desse cenário que a gente está desenhando aqui para vocês. A gente vive bombardeado, né, de coisas que nos adoecem o tempo inteiro, e a meditação dá uma pausa
nesse bombardeio e traz a gente para o prumo novamente. Isso é tão vergonhoso para nós, gente. Sabe por quê? Como cristãos, porque nós fomos ensinados pela palavra de Deus a fazer meditação, a ter uma vida de meditação. E a meditação, na verdade, é milenar, é uma prática milenar. E Josué, capítulo 1, o Senhor fala a Josué para ele meditar dia e noite na palavra de Deus. E como nós lemos esses textos e achávamos que... Eu me lembro, nas escolas de discipulado da igreja, falávamos de meditação e simplesmente nós falávamos, meditar, sim, meditar, meditar, E a igreja não compreendeu, na verdade, o que era meditar. Hoje, vocês vão aprender, inclusive, no nosso congresso, sobre meditação milenar, sobre exatamente parar tudo, inclusive a mente, parar ali para meditar, para renovar os pensamentos, né? Que às vezes, talvez, inclusive, a questão do povo oriental, que sempre praticou meditação, e hoje nós estamos aqui sendo bombardeados por meditação milenar de vários níveis, inclusive seitas e coisas até infundadas, que inclusive é como o Cris falou, né? Nós vamos ser bombardeados agora por vários níveis de meditação e nós precisamos compreender como cristãos, não há uma meditação que nos cure tão rapidamente quanto as Escrituras Sagradas. Então nós precisamos compreender que a cura na palavra de Deus para nós, isso era um conteúdo que estava lá, e a gente nunca observou, né? Perdemos muito com isso, porque nós, os pastores, a igreja evangélica, nós começamos a viver secularmente, né? De uma forma tão assustadora que nós adoecemos, né? E trazer de volta esse tempo de parar tudo para fazer uma autocura, né? Para trabalhar a autocura, isso é extremamente importante. Mas exatamente sobre essa questão, o que seria para ti hoje essa prevenção, além do que a meditação milenar, que foi muito bom ter colocado esse assunto? Pastora, eu acho que a gente precisa autoconhecer. Essa é a base para toda a prevenção. Eu preciso conhecer o meu corpo, porque pela nossa sociedade, infelizmente, a gente não pode se tocar. Então, fazer um autoexame é uma coisa, meu Deus, eu vou ficar olhando a minha mama, eu vou tirar minha roupa, eu vou me despir. Eu não tenho nem tempo para isso. Primeiro já começa com isso, né? Mas a gente pode fazer isso, inclusive, durante o banho. Então, eu preciso me conhecer. À medida que eu me autoconheço, eu consigo, por exemplo, identificar um alimento que não me cai bem. É possível, por exemplo, que uma fruta não me faça bem. Ela seja dissonante com o meu organismo. Que já para a doutora Rosione é ressonante, é ok, para ela tudo bem. Existem alimentos que são totalmente inflamatórios. E se você tirar, por exemplo, o glúten da sua alimentação, eu tenho certeza que você vai perceber uma diferença. Basta que você observe como o seu corpo reage. Então, quando a gente faz, pastora, uma alimentação saudável, a gente já consegue, 50% da prevenção, é meio caminho andado. Então, esse seria um ponto crucial. Aí a gente se conhecer na meditação, não é fácil, amadas, isso realmente é uma prática que, como fala na palavra, tem que ser dia e noite. Não é fácil, mas é uma coisa treinável. Eu posso fazer um treino disso e isso a gente vai ver no nosso congresso, vai aprender, né? Porque nós somos realmente seres que aprendemos o dia todo, o tempo todo, com todas as pessoas ao nosso redor, e isso a gente vai propor que vocês realmente passem a desenvolver esse hábito que é incrível de saúde, de prevenção, de conhecimento e estar em contato com a natureza. Isso é fundamental também, sair um pouco dessa loucura que a gente vive, né? De estar todo o tempo acelerado demais. É preciso tocar o pé no chão, é preciso receber a luz do sol, é preciso respirar um ar puro. Então, água pura, né? Uma água alcalina, que é o que vai trazer saúde para o nosso corpo. Isso tudo são coisas que nós vamos ensinar no nosso congresso e vocês vão aprender como é possível, digamos. Não é fácil,
né, pastora? Cuidar da saúde não é fácil. Ninguém está propondo aqui uma mágica que você vai usar, por exemplo, um óleo essencial, uma copaíba da vida, você vai ingerir, vai passar em algum lugar inflamado e você vai ficar curada. Não. Nós vivemos uma máquina que é muito complexa, muito poderosa. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, só por aí, as amadas tirem que é um negócio complexo. E eu preciso de um cuidado complexo, né? Para que equipare ao nível da obra de Deus. Então, não é fácil, mas é possível. Lembrando que aquela frase é bem certa. Tratar da saúde dá trabalho, mas cuidar da doença dá muito mais. Muito mais. E outra coisa, gente, que a Bíblia sempre falou. A nossa carta linda de Tiago. Né? Nós estávamos discutindo isso porque eu estou fazendo um tratamento muito sério e esse tratamento me conduziu a uma nova visão até das Escrituras. E uma delas foi o óleo da unção. Sim. Quantas vezes nós usamos o óleo da unção e com a imposição de mãos, como diz a palavra de Deus, e eu sinceramente, eu achava que passar o óleo, o que Deus está querendo dizer ali é passar um óleo que tenha um poder curativo, medicinal. Então, de repente, você passa um melaleuca ali numa inflamação e você ora. É isso que a Bíblia está dizendo e a gente não captou. Está falando lá, se você está doente, chame o presbítero da igreja, pegue o óleo da unção e ore, impondo as mãos e passando óleo. Meu Deus, é também uma atitude milenar. E a Bíblia estava deixando tudo tão claro para nós, tudo tão claro. E nós deixamos despercebido muitas coisas por falta de conhecimento. Jesus disse assim, errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E nós realmente vacilamos bastante. Né? E ouvindo agora uma terapeuta falar sobre óleos, gente, eu estou vivenciando isso, tendo essas práticas com óleos naturais, maravilhosos, incríveis. Assim, você vai conhecendo e percebendo que há óleos que inclusive, te conduzem a muitas curas, inclusive curas de problemas emocionais. Né? Por exemplo, a lavanda, ela quieta, ela te acalma. Né? Então, não vou fazer muita propaganda não dos óleos essenciais, apesar de que a gente até tem aqui no nosso estúdio alguns óleos, inclusive agora aqui nós estamos sentindo um aroma gostoso de lavanda, mas nós vamos também falar sobre esse assunto no nosso congresso, né Cris? Tem muita coisa, gente, muita novidade no congresso esse ano, mas acima de tudo, o tema do congresso é Jesus cura a mulher. Se ele não tiver, não adianta, não vai valer a pena. Porque quando nós cremos, inclusive, um dos pontos principais para que você seja curada é você crer que você tem um Deus que pode te curar, em qualquer nível que você estiver, qualquer nível emocional ou um problema de saúde física e espiritual. O Senhor Jesus, ele tem poder para curar qualquer nível desse e assim ele pode fazer ou ele pode te dar um processo de cura para que você cresça. A palavra de Deus diz que a tribulação, o sofrimento produz para nós experiência e perseverança. Então vai gerar em nós, na verdade, produz para nós perseverança, que é paciência, que produz experiência. Então a pessoa que passou por tribulação, ela não é mais a mesma. Eu estou tendo essa experiência maravilhosa, né? Mas vamos prosseguir, que eu disse que só tem poucas perguntas, mas o assunto é grande. Doutora Rosione, quais os alimentos mais específicos para a prevenção do câncer? É um conjunto, né? Uhum. Na realidade, é um conjunto de alimentos. Os alimentos mais importantes também é a adequação, né? Precisa ser um composto. Eu costumo ensinar que o nosso prato de alimentos no dia a dia precisa ser composto 50% de vegetais, né? Folhosos, legumes, 50%, 25% de proteína, 25% de carboidrato. E dá atenção a esses carboidratos integrais. A nossa alimentação ela precisa ser muito focada em fitoquímicos. O que é fitoquímico?
justamente são alimentos que nós chamamos de antioxidante. São alimentos que ajudam a prevenir o nosso corpo de adoecer. São substâncias que previnem que o seu corpo inflame. Porque hoje nós sabemos que a quantidade de alimentos que inflamam é muito grande. A indústria hoje trabalha muito para vender. E nós estamos consumindo alimentos que inflamam, que está deixando o nosso corpo doente. E, em contrapartida, estamos comendo a quantidade de alimentos muito pequena, que tem essa quantidade de fitoquímicos, né? Então, olhando as pesquisas do IBGE, há 40 anos atrás, né, nós consumíamos mais alimentos que tinham essas propriedades fitoquímicas, né? A gente comia mais salada, nós comíamos peixe, a quantidade maior, a gente tinha um consumo maior de ovos. Nesses 40 anos, nós caímos uma queda violenta no consumo desses alimentos, né? Principalmente de vegetais, nós caímos em 400% o consumo. Em contrapartida, nós colocamos alimentos refinados, né? E isso é um risco muito grande para a saúde. Então, trazer esses alimentos de volta para dentro da nossa casa, né? Sempre se planejando, meu carrinho de alimentação, 50% tem que ter verduras, frutas, legumes, né? Frescos. Vida, tem que ter cor. E esses fitoquímicos é que protegem a nossa célula. A nossa célula não desintoxica somente com um suquinho verde, como hoje é falado, né? Ele se desintoxica diariamente com esse consumo maior de fitoquímicos, que são as vitaminas, sais minerais, zinco, selênio. Tem substâncias nos vegetais e nos folhosos que inibem o tumor do câncer. Então, é muito importante esse alto consumo desses alimentos, né? Tem as brássicas, que são legumes que não dão muito valor, mas é o nosso repolho, é a nossa couve. No dia a dia, não custa nada fazer uma salada e ter esse alimento diariamente na nossa mesa, né? Que justamente vai prevenir que você tenha uma doença, uma inflamação. Que embora as pessoas hoje façam o alto consumo de alimentos muito rico em açúcar, que justamente é uma das doenças hoje que quase todo mundo tem, é resistência insulínica. De 10 pacientes que entram no meu consultório, pelo menos 50% tem resistência insulínica. Uau. Então, esse paciente já tem açúcar alto, já tem um fígado gordo, né, que é a esteatose hepática. E é tudo do alto consumo de açúcar, alimentos açucarados, alimentos que têm um percentual de açúcar muito elevado. Então, fazendo a contrapartida é trazer alimentos que tragam vida, que desintoxique na rotina do dia a dia. Então, colocar uma salada no almoço e no jantar. Café da manhã. Eu tive o prazer de ir a Israel 2 vezes. Uhum. E lá eu consegui ver de perto o que é a dieta do Mediterrâneo. Uau, que é a dieta mais saudável e mais indicada para o paciente que está com câncer e que previne o câncer. É a dieta do Mediterrâneo. Uhum. A dieta de Jesus, inclusive. A dieta de Jesus, inclusive. Que justamente a base dela é peixes, né? Imagina que em Israel, no café da manhã, tem peixe. Uhum. Tem salada. Uhum. Né? Impressionante, né? Vários tipos de salada. Vários tipos de salada no de jejum. Exato. Que nós aqui no Ocidente só comemos queijo e presunto, né? Exatamente. Então, é um prazer ter conhecido essa dieta, porque na prática a gente vê o resultado, né? Os dados científicos mostram a importância que essa dieta rica em fitoquímico, em alimentos que tenham cor, que tenham vida, traz a responsabilidade de prevenir e evitar a doença mais grave que é o câncer, né? No caso, Cris, quais as terapias integrativas? Às vezes a gente não tem noção também de que estão havendo novas descobertas científicas para o câncer, em relação à cura do câncer. Então, há alguma outra possibilidade ou outras terapias integrativas para prevenir o câncer também? Sim, pastora. E importante também a gente lembrar que essas terapias integrativas, elas são bem antigas. O problema é a questão do conhecimento, que a senhora mesma já enfatizou. Então, quando eu não conheço, e as gerações mais novas não fazem ideia de, por exemplo, o poder das plantas, né? A fitoterapia,
diante desse cenário tão assustador, né? O câncer de mama tem matado muitas mulheres, né? E é segundo lugar em causa de óbito em nosso país, o que é terrível, né? Perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. E isso tem se mostrado cada vez maior, o índice, né? A percentual cada vez maior, e é isso que a gente quer dar um basta. Para isso, a ideia desse congresso foi tão feliz, inclusive estando nesse mês de campanha nacional. Então, a gente fala que as terapias integrativas, elas são seculares, na verdade, né? O poder das plantas, que é a fitoterapia, que a gente consegue comprar em óleos essenciais, né? A gente vai falar bastante disso no congresso, que são substâncias que têm excelente poder terapêutico. Então, a gente pode também falar do ozônio, né? Que é oxigênio. A gente sabe que os estudos falam que onde há baixa de oxigênio, as células tumorais, elas se exacerbam. Então, onde há oxigênio, a gente consegue debelar essas células. Então, a gente já falou dos alimentos antioxidantes, o ozônio também, ele desencadeia substâncias antioxidantes no nosso corpo, por isso a importância de adotar essa técnica não só quando a gente já está doente, mas a gente está falando muito de prevenção. Então, como medida de prevenção, também a ozonoterapia seria uma excelente opção. Tem um rol enorme de terapias integrativas no Ministério da Saúde, né? O nosso país já legalizou isso através da Portaria 702 de 2018. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui são práticas que são regulamentadas, tem uma legislação, infelizmente ainda alcançam pequeno número, né? E por isso a ideia da gente disseminar esse conhecimento. Eu espero que essa live atinja milhares de mulheres que estão aí em seus lares, sem ter ideia de que, por exemplo, usar um óleo essencial vai melhorar o bem-estar, né? A saúde dela, essa questão do autoconhecimento. Gente, fazer uma meditação usando um difusor com um óleo, né? Fazendo uma alimentação 5 dias que normalmente eu peço, passa 5 dias sem esses alimentos que inflamam, a pessoa sente um bem-estar tão grande que ela não quer mais voltar para o estado inflamatório que ela estava antes. Então, realmente, a gente precisa conhecer. Tem inúmeras terapias que podem nos ajudar na prevenção e também no tratamento, mas a gente enfatiza bastante a questão da prevenção. Então, essas são excelentes terapias. Enematerapia, né? A doutora Rosiane é excelente aí nesse assunto também. O dia que você experimentar, amada, fazer um enema, que é uma lavagem. O que é um enema? É uma lavagem dos intestinos. O intestino está totalmente ligado com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Apesar de ser um órgão que a gente tem um maior tabu de falar, né? A gente falar de intestino, a nossa sociedade meio que condena, né? E a gente precisa desmistificar isso, e a gente vai falar bastante sobre isso no nosso congresso. Uau, gente, outra proposta milenar, né? Do povo oriental, que é o enema. É o enema ou a enema? O enema. E aí, a gente também descobriu isso agora. Meu Deus. Eu acho que até é uma forma de desinflamar o mais rápido possível. Vocês concordam com isso? Sinceramente, comeu bobagem, que infelizmente ainda estamos vivendo esse nível, mas nós vamos melhorar. E se você percebe que comeu muita coisa que não realmente te inflamou, o enema seria, então, a melhor proposta? Perfeito, sem dúvida. Vocês vão conhecer mais no nosso congresso, esse tema é maravilhoso, maravilhoso, e elas vão estar ministrando sobre isso. Inclusive, eu quero mandar um abraço bem apertadinho para a nossa querida preletora também, que vai estar conosco, a doutora Rita Miranda, que é a minha querida psicóloga, uma mulher de Deus. Eu acho que uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, pela alegria que ela tem na vida. É uma senhora, se vocês vão conhecer, não adianta eu ficar falando, mas sabe, aquele ser humano que eu conheci em um momento de enfermidade traumática, e aquela mulher entrou naquela sala para conversar comigo e arrancou de mim tanta verdade, e alegre, sorrindo, e como foi bom para nós. E eu falei para Deus, sabe, eu falei, olha, se o Senhor me der oportunidade, eu vou levar a doutora Rita para a Rede Rosa conhecer também. E ela também vai estar conosco no nosso congresso, ministrando a palavra de Deus. Ela não somente é psicóloga, como ela também é uma pastora, uma mulher de Deus, e vai estar liberando uma palavra muito poderosa da parte de Deus para nós. Eu espero que você esteja conosco nesse congresso. Eu vou encerrar, porque senão a gente vai falar muita coisa, porque tem muita coisa. Mas nós vamos deixar isso para o nosso congresso. E para encerrar esse momento, que hoje, gente, nós vamos inaugurar a nossa cozinha da Rede Rosa.
A doutora Rosiane falou muitas vezes, a senhora pastora deveria fazer uma cozinha, uma hora para a gente fazer uma comida. A senhora fazer comida. Não, hoje eu quero dar essa primícia para ela. Ela vai nos ensinar a fazer uma receitinha básica. E uma pergunta muito interessante. Tem como a gente comer uma comida saudável, regional? Sim. Não, trazer de... só traz de fora, e daí daqui a pouco... é muito caro, não tem essa história? É muito caro comer saudável. Fala aí, doutora. Na realidade, as pessoas, quando a gente fala de dieta, dizem, eu não vou na nutricionista porque a dieta é cara. E a dieta não é cara. Olha só. A dieta tem que ser quanto mais regional, mais próximo da sua rotina, mais eficiente ela é. Uau. Então, assim, você trazer a comida conforme o seu hábito do dia a dia, você tem mais eficiência do que você trazer alimentos de fora que não é da sua cultura. Então, nós aqui no Maranhão, nós temos alimentos preciosos, né? Porque o que Deus fez é algo lindíssimo. O que tem no Amazonas de alimento, Uau. nós temos aqui. O que tem no sul, nós também temos aqui. Uau. Então, Deus deu a cada estado o poder do alimento, né, embora seja diferenciado, mas as características e as propriedades nutricionais iguais, né? Então, isso é importantíssimo. Por isso que, às vezes, quando o paciente entra dentro do meu consultório e diz assim, doutora, toda vez que eu como trigo, eu falta morrer de estende, meu abdômen, passo mal. Aí eu pergunto para ele, nosso solo maranhense, nós plantamos trigo? Qual foi o período que nós plantamos trigo? Então, nós não temos DNA de trigo. Gente, a gente coisa não fantástica. tem DNA. Então, a gente não precisa ir atrás dos alimentos dos outros, mas valorizar a nossa alimentação regional. Então, nós temos um trigo aqui. Nós temos um trigo aqui. Que é a tapioca. Né? Que é a nossa tapioca. Olha, gente, que coisa fantástica. Eu, sinceramente, quando eu ouvi Rosiane falar isso pela primeira vez, eu me emocionei tanto. E, inclusive, no livro que nós escrevemos sobre a história do Maranhão, voltado também aos alimentos, porque o nosso povo tupi, que é o nosso nativo brasileiro, maranhense, que estava na costa brasileira inteira, que era exatamente o povo que consumia a macaxeira, que nós falamos como macaxeira, que para outros estados é mandioca, né? E eu descobri o quanto o nosso pão é natural, não faz mal a gente, que é o nosso beiju, não é? Não faz mal a gente. Eu me lembro que nós fizemos um dia para glorificar a Deus pelo alimento regional na ceia. Porque um dos pontos mais interessantes dos franceses quando vieram ao Maranhão e primeiro foram ao Rio de Janeiro, e quando eles fundaram o Rio de Janeiro, para quem não sabe, os franceses que fundaram o Rio de Janeiro não foram os portugueses, desculpa aí, mas quando eles fundaram o Rio de Janeiro, eles tiveram um problema de ceia, da Santa Ceia, porque eles eram huguenotes, eles eram protestantes e alguns católicos, e eles tiveram ali uma disputa teológica sobre como seria a ceia, a montar a ceia. E aí, um deles, quando observou que estava faltando pão e faltando vinho, eles pensaram, quando nós terminarmos o pão e o vinho que nós trouxemos da Europa, o que vamos fazer para cear? E um deles disse, por que não comer uma comida regional e cear? E nesse dia, Deus me deu esse link, nós fizemos uma ceia com o nosso pão natural, nosso, e o nosso vinho natural, nosso, que o nosso pão é o nosso beiju e o nosso vinho é o açaí. E a igreja teve a oportunidade de cear com o nosso vinho, que não é o de uva, é o do nosso açaizal, e o nosso pão é o nosso beiju. Eu me lembro que a igreja ficou tão emocionada comendo beiju e celebrando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo ali com coisas tão regionais. Mas eu também recebi essa inspiração dela, né? Quando ela disse, olha, temos coisas tão poderosas aqui na nossa terra que a gente pode fazer a nossa nutrição ficar muito mais barata, né? A nossa dieta ficar muito mais barata. Porque realmente essa é uma das questões que as pessoas dizem, não vou comprar não, porque tudo é muito caro, comer saudável é muito caro. E é exatamente isso que nós temos que quebrar e começar a caminhar em cima desse propósito. Eu gosto de fazer essa pergunta, eu quero só tocar nesse assunto porque ele é muito importante. Imagina Jesus com dor de barriga. Você não imagina.
Imagina Jesus com dor de cabeça porque estava com constipação. É constipação que fala, né? Ele não tinha. Não é porque ele era simplesmente o Filho de Deus. É porque ele sabia comer. E a dieta do Mediterrâneo, que era a dieta de Jesus e seus discípulos, ele tinha, inclusive, tem um livro chamado A Dieta de Jesus e seus Discípulos, maravilhoso. E eu li e reli muitas vezes, passei adiante, porque é exatamente o que nós vemos lá até o dia de hoje em Israel. Eles servem aquela comida, muitas pessoas que vão conosco, eles voltam e ficam até doentes quando voltam a comer a comida nossa, né? A comida que eles comiam aqui naturalmente. E uma ovelha nossa chegou a ter problema até cardíaco. Diz, pastor, eu estava morrendo, mas não era, porque ele voltou a comer as bobagens, que lá foram 15 dias comendo saudável. Justamente. E aí, comendo e andando, né? Que a gente faz exatamente isso lá. Come e anda sem parar, vendo a cidade, vendo todo o estado de Israel, e a gente termina fazendo muito exercício e comendo saudável. Basicamente, muita gente emagrece ou não? Emagrece. Então, a gente percebe que é muito saudável, a palavra de Deus estava aí para nós todo o tempo, e nós negligenciamos tanto. Levítico, Êxodo, tantos números, tantos livros da Torá, que estão muito claros, os alimentos que são realmente os alimentos que nos fazem bem, e nós abandonamos essas riquezas, né, de conhecimento. Estamos hoje perecendo tanto, e há quem diga que o câncer vai aumentar muito, mas que não atinja nenhum de nós. Em nome de Jesus, que nós possamos vencer. Eu vou vencer essa doença maldita, porque foi negligência, foi displicência, foi deixando para lá. Não, a alimentação que não era saudável, muito pouco tempo para dormir. E agora, como o Cris falou, algo muito interessante, né? Eu tenho o privilégio de morar num sítio, o sítio da igreja, e hoje, eu sempre fiz isso, mas agora com muito mais compreensão de tudo isso, de acordar de manhã, andar com os meus cachorros no sítio, descalça, meditando, lendo a Bíblia, orando alto, citando as Escrituras para me curar, né? E a gente vai compreendendo que a palavra de Deus é tão poderosa, estava tudo ali na nossa frente, né? Vamos falar mais sobre isso no nosso congresso, eu prometo. Mas hoje, como terapeuta, na verdade, vocês trabalham mais na ciência da medicina, né? Nessa área, tanto de terapia quanto de alimento. Qual seria o conselho que vocês dariam para as mulheres o mais rápido possível? Não somente porque é Outubro Rosa, mas para que elas possam fugir dessa situação que está sendo conduzida pela mídia e etc., como você falou, pela indústria, né? O que seria? Hoje é parar e se autoavaliar, né? Há tempo, é hoje, comece a se autoavaliar hoje. Você é veículo de transformação dentro da sua casa, da sua família. Então, é mais fácil você fazer esse planejamento de ter uma alimentação saudável do que você trabalhar com a doença. Hoje, quanto mais você abrir os seus olhos para trazer essa saúde, né, integrada dentro da sua casa, mais você vai ter um ganho lá na frente. Hoje, os profissionais da saúde falam que a alimentação vai ser a medicação do futuro. E eu acredito que sim. Porque se você se alimenta corretamente, se você faz uma atividade física, se você evita alimentos que justamente vai trazer prejuízo para a sua saúde, você não vai adoecer. Então, o conselho que eu dou agora justamente olhe para você, olhe para a sua família, comece a trabalhar em justamente a trazer esse conhecimento para dentro da sua casa, trazendo um objetivo principal. Tempo para amar e cuidar da sua casa, da sua saúde e da sua família. Esse é o meu conselho. Cris. O meu conselho, pastor, é que a gente, exatamente isso que a doutora Rosane falou, que a gente se autoconheça. Né? Eu acho que autoconhecimento, e esse é o convite que eu faço para você que vai participar dessa jornada, que seja uma jornada de autoconhecimento,
que você venha para cá livre das escamas, que fecham os nossos olhos por muitos e muitos tempos e bombardeado por vários meios de comunicação, né? Então a gente acha bonito comprar uma lata de leite, a gente acha bonito comer o trigo que a doutora falou, mas não é regional, não é saudável. Então que você tire as escamas dos olhos e que você se autoconheça. Apesar de a gente não ter tempo, mas se a gente quiser, a gente consegue. É esse planejamento que a gente vai propor para que cada uma saia daqui e transforme, seja realmente esse agente transformador, porque a gente lembra que a saúde é o nosso bem mais precioso. Sem a saúde, a gente não vai conseguir nada. Então, partindo desse princípio, que você abra sua mente e entre nessa jornada conosco. Gente, infelizmente, nós vamos encerrar por aqui, mas foi um prazer muito grande conversar com vocês. Eu confesso que a Rede Rosa me ensina tanto, todos esses anos. Já tem uns 11 anos isso, 11 ou 12 anos, e nós começamos a engajar essa visão de mulher, né? E não sabíamos quase nada, né? A única coisa que eu sabia era, vamos pensar em fazer a mulher começar a se sentir mais mulher, né? A gente até brinca aqui de mulher para mulher Marisa, né? Fazendo propaganda aí das lojas Marisa. Mas nós começamos assim, sem muita pretensão. E Deus foi nos dando a compreensão, a coerência no discurso, e foi aumentando o pensamento, foi aumentando os projetos. Inclusive, nós temos mais de 10 anos que trabalhamos em acompanhamento de mulheres com câncer no Hospital Geral. Semanalmente, a nossa equipe é um projeto chamado Minha Princesa. Elas acompanham mulheres, oram por elas, estão com elas ali, até que elas sejam recuperadas. E nós percebemos o êxito espiritual e emocional que elas têm. Se você, inclusive, precisa desse acompanhamento, fale conosco pelo telefone que você está vendo aqui nesse momento. Fala com a gente sobre, pastor, eu quero ser acompanhada, eu estou precisando de ajuda. É um mundo que nós não conhecíamos. Deus está nos dando a oportunidade, como eu falei ainda há pouco, de conhecer a necessidade que a mulher tem de se solidarizar, de estar caminhando junto com outra mulher. Eu costumo dizer que não adianta, ninguém conhece uma mulher como outra mulher. Ninguém. Então, nós precisamos nos amar. Há um problema muito sério que a mulher tem com mulheres. Nós temos que quebrar isso, temos que caminhar juntas. Com certeza, Deus vai mudar a nossa sorte e fazer algo novo, não somente para mulheres em geral que estão nos assistindo aqui, mas eu falo em especial para as mulheres maranhenses, que é o meu maior cuidado nesse momento. Eu quero muito que você, como mulher maranhense, cresça espiritualmente, cresça emocionalmente, sinta de fato o amor de Deus pela sua vida. Eu agradeço mais uma vez a vocês, que Deus abençoe, e eu aguardo vocês no nosso congresso 21 a 23 de outubro. Vamos passar já para a segunda etapa da nossa live e vamos mostrar para vocês a nossa cozinha da Rede Rosa, já. Nós contamos a história de um sonhador que voluntariamente vendeu tudo o que tinha para realizar o sonho de construir uma pátria livre para todos. Essa é a história de Daniel de Latouche, contada por dezenas de voluntários para quase 20 mil visitantes de todo o mundo. Essa é a nossa história, é a memória de São Luís. E nós quem somos? Casa de Cultura Huguenote Daniel de Latouche, a primeira casa de cultura protestante do Brasil. Como prometido, nós estamos aqui na nossa cozinha da Rede Rosa, inaugurando esse momento tão especial para nós. Nós vamos fazer aqui algo tão gostoso, natural, nutritivo, regional e, acima de tudo, saudável. Com a nossa preletora, que vai dar uma aula para nós aqui de uma comida bem gostosa e saudável. Vamos lá? Ótimo! É um alimento muito simples, é um alimento regional nosso, da nossa cultura, né? Que todos os dias está no nosso dia a dia, nosso prato, né? Sim. Então é uma dica para o café da manhã, né? E também para outras refeições também. A gente pode transformar ele de várias outras maneiras. Então vamos fazer hoje um beiju funcional, rico em nutrientes, nosso aqui da região, que sacia, que trata e que cura também, né? Porque é cheio de propriedades medicinais. Uau. Então aqui a gente tem a nossa tapioca, né? Que ela é conhecida como a goma, né? Tem pessoas que não sabem molhar
ela, mas é muito prático, muito fácil. Aqui eu já adicionei especiarias que são as fibras, né? Mas que tem, cada uma delas tem algo muito especial. Por exemplo, aqui nós temos a castanha do Pará. Sim. A castanha do Pará, ela é rica em ômega 3, ela é rica em gordura, mas uma gordura excelente chamada gordura monoinsaturada. E tem uma propriedade importante que é zinco e selênio, que melhora a imunidade, né? Uau. Ela é também rica em gordura, que te dá mais energia. Então, estou fazendo um tratamento, preciso de mais energia. Aqui a gente tem a fonte da castanha. Uau. E o selênio, que aumenta a imunidade. Aqui a gente tem o gergelim preto. Uau, olha O gergelim preto, ele é rico em cálcio. Né? Nesse período de tratamento, as pessoas perdem muito cálcio. E ele repõe o cálcio. Aqui ele tem um leite, né? Tem gergelim tanto branco como preto. O preto, ele tem propriedades mais específicas, porque ele é rico em ferro também. Né? Cálcio e ferro e fibra, né? Que a gente precisa para o nosso intestino. Gergelim preto. Gergelim preto. Aqui nós temos a chia, né? Uau, olha só. A chia hoje ela está no mercado, é muito fácil achar a chia. Ela entra como ômega 3 complementar, né? A gente enche esse beiju funcional de ômega 3. O que seria aqui, por exemplo, eu faço toda esse preparo e aí eu coloco queijo, presunto, carne, e aí? Não, que essa dá? é a ideia de não trazer esse hábito, né? Então, o queijo e presunto, você termina estragando o seu alimento funcional. Ele vinha ali trazer vida, ele acaba trazendo dano. Uau. Porque ele acaba perdendo as propriedades fundamentais, que é uma alimentação saudável. Certo. Então, o correto é a gente adicionar os grãos, porque aqui é uma gordura saudável. Certo. Né? Todos eles são ricos em gordura. E a gente ainda tem uma gordura complementar, que é o azeite olha de aqui, coco gente, ó. babaçu, né? Azeite Extra virgem. de coco, babaçu extra virgem, muito bem. E aí vamos para o nosso beiju. Ele é muito simples, né? Quer que aumente a Sim, seria muito bom. temperatura? Para quanto? Para 3, eu acho, tá bom. Só mais um pouco. E ele é muito simples e rapidinho. Uma das coisas que impede das pessoas fazer o seu próprio alimento é que eles se queixam de dar trabalho. Sim. Mas é um dos momentos mais especial que você tem para estar perto da sua família. Olha só. Imagina colocar o filho, né, ao redor dessa bancada, conversando e fazendo beiju para o seu filho, para o seu marido, né, para uma amiga, para uma visita. É muito interessante, saudável e prazeroso. Sempre ao redor de uma mesa, a gente sempre tem boas conversas e sempre tem um bom alimento. Verdade. E aqui a gente está fazendo um alimento regional maranhense que todo mundo deve consumir. A gente adiciona as propriedades porque o beiju, ele tem um índice glicêmico alto, né? E aí a gente adiciona as propriedades do gergelim, da chia, para que ele torne mais ainda saudável. Uau, gente, que coisa mais linda! E a gente finaliza aí com uma castanha. Quem não gosta de uma castanha do Pará, né? E a gente joga aí uma castanha do Pará raladinha. Isso, ralou, não ralou, que é o grão dela que tá descascada, né? Certo. E eu deixei aqui pra Qual gente é olhar. a diferença dessa que você falou? Essa castanha, ela foi colhida verde. Uau! Então as propriedades dela tá mais ativa. Ela tem aqui um leite, então ela se torna um pouco mais saborosa. É bem diferente, assim. Vou experimentar aqui. Dá uma experimentada que o gosto é totalmente diferente. Esse beiju, ele tem ômega 3, zinco, selênio, rico em mobilênio. E é um beiju que ajuda você a se manter nutrido por muito tempo. Então, você come um beiju desse, vai ter fome lá na hora do almoço, Ou seja, né? dá aquela saciedade. Saciedade. Porque quando a gente come pão, né? Um pão simples, né? Do dia a dia, quando você percebe, você está com fome novamente. Então, é interessante que a gente enriqueça o alimento para que ele possa lhe trazer mais saúde. O ato de cozinhar e trazer mais saúde para o alimento é como se trouxesse a medicação natural.
Uau. Evitar de você justamente estar indo na farmácia, né? Sim. Não é interessante hoje a gente gastar o nosso dinheiro todo na farmácia. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Aí a gente vai só virar ele. Ok. Nós estamos aqui, gente, olhando na prática o que é uma comida saudável e fascinante isso aqui. Esse beiju ele também é rico em proteína. Quem não tem justamente nada de contraindicação para comer proteína, o ideal é que a gente encha ele de proteína. Uau, Chia tem proteína, o gergelim tem fantástico. proteína e a castanha tem proteína. E a senhora pode dar uma provadinha, quer que eu coloque ali? Ah, sim. Vamos baixar aqui o fogo. Isso. Ele já começa a cheirar esse cheirinho Uau, sim. de castanhas torradas. Gente, olha só que coisa mais linda. E aí eu faço o que agora? Posso colocar o azeite? Aí a gente vai dar um toque com azeite Olha para aí. evitar da gente estar utilizando o quê? Depois encher de margarina, né? Que é o que o Isso. povo faz. Azeite aqui não é de oliva, é o azeite De coco coco, babaçu. babaçu extra virgem. Extra virgem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu tô com medo de derramar muito. Pronto, só um pouquinho. Ok. E eu vou experimentar. A principal parte, né, gente, de quem que faz qualquer programa na cozinha. É essa aqui, ó. Experimentar. Vamos lá. Atenção. Meu Deus. Sabor do Maranhão, gente. Delícia, delícia, delícia. Delícia, Rosiane. Que é crocante. E você está comendo um alimento extremamente funcional, que lhe dá saciedade e que não te traz nenhum prejuízo, né? Seu intestino aí agradece comer um alimento cheio de fibra também, né? Eu sou suspeito porque eu amo tudo que basicamente é produzido no Maranhão em relação ao coco babaçu. Eu sou apaixonada. Coco, meu Deus, olha o sabor da castanha. Fica muito bom. Muito bom. Gente, nós vamos encerrar aqui, né? Assim, um nível altíssimo, que é nessa cozinha maravilhosa, acompanhada aqui da doutora Rosione, minha filha espiritual. E nós vamos aguardar vocês no nosso congresso esse ano, 21 a 23 de outubro. Nós vamos estar juntas na sexta-feira à noite. No sábado, venha pra cá, se mude pra cá no sábado. Fique o dia inteiro com a gente. Teremos o dia inteiro de programações lindas para vocês, para mulheres. No domingo pela manhã será um momento muito especial de cura interior. Então, nós teremos vários momentos que realmente vai valer a pena a gente estar junto. Nós contamos com a sua presença e para nós, você será a nossa convidada. Eu agradeço, né, pelo presente que ela me fez hoje, fazer essa apresentação, e deixo o convite para todas também. Um abraço a todos. Até o congresso!